Ritmos do Brasil aqui na Trianon AM 740 São Paulo, com a apresentação de Roseli Bueno. Eu sou Roseli Bueno, espero você de segunda a sexta, das 15 às 16 horas, no programa Ritmos do Brasil, com música, informação, dicas de utilidade pública, minuto de sabedoria com Edidana e o quadro Vaidoso Vaidosa. Entretenimento com sorteio semanal dos melhores espetáculos do circuito paulista, com o colunista social do portal R7, Rubim Singal. Boletim diário da FAPESP, Federação dos Aposentados e Pensionistas de São Paulo. Participação diária do deputado Arnaldo Faria de Sá, com informações sobre Estatuto do Idoso e Previdência Social. Ainda você pode pedir músicas através do quadro Zap Zap. Envie seu pedido musical para 0 Operadora 11 98478 9021 98478 9021. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a rádio da Avenida Paulista. Tá ligado? É claro que eu tô! Rádio Trianon. Muito boa tarde. Agora o programa Ritmos do Brasil vai até 16h30 nas segundas, terças e quintas. E nas quartas e sextas até às 16 horas. Sempre ao vivo, falando dos estúdios da Rádio Trianon, no ar, Ritmos do Brasil. Alegria, música, informação, dicas e tudo mais para encher a sua tarde de emoção. Este programa é feito com carinho para você, querido ouvinte da Rádio Trianon. Sou Roseli Bueno e juntos seguiremos no universo da música popular brasileira. Hoje tem Brasil Sertanejo com Luiz Quintino. Vocês irão amar saber um pouco mais sobre as curiosidades da música e dos artistas sertanejos. E também estreia hoje o quadro novo Opinião Pública. O assunto de hoje vai ser a redução da maioridade penal. Se você quiser dar a sua opinião, ouvinte, envie uma mensagem de texto para o WhatsApp 0 Operadora 11 98478 9021 98478 9021, que eu vou ler no ar. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a rádio da Avenida Paulista. 740 Trianon. De acordo com as normas brasileiras, edifícios e ambientes com alta circulação de público devem ter a rota de fuga imediata em caso de emergência por incêndio ou qualquer outra situação de risco. A Dormetal é fabricante de barras antipânico de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que são utilizadas em portas para saída de emergência e atende engenheiros, arquitetos e construtores, com produto resistente e eficiente. As barras antipânico Dormetal podem ser aplicadas em portas metálicas, de madeira ou de vidro. Consulte sobre informações e soluções para a sua edificação. Barras antipânico Dormetal. Orçamentos pelos telefones 0 Operadora 11 39748951 e 39795785. Consulte o site dormetal.com.br, porque segurança é fundamental. Ame, ampare, leve a esperança. Cante assim comigo e faça parte da campanha. Vamos ajudar, pare pra pensar. Hoje eu sou jovem, de idoso vou ficar. Um pacote de fralda vai ajudar o nosso querido idoso que está carente em um asilo, em um abrigo. A incontinência urinária é uma doença, não tem cura. O idoso tem, e na sua maioria, esse problema. Eles não conseguem reter a urina, então precisam usar fraldas geriátricas. Uma campanha do Instituto Cultura e Vida. Doe uma fralda geriátrica para o projeto. Ajude a causa. Faça o bem. Acesse icvinstitutoculturaevida.com.br. Aí, ame, ampare, leve a esperança. Cante assim comigo e faça parte da campanha. Vamos ajudar, pare pra pensar. Hoje eu sou jovem, de idoso vou ficar. Show Ritmos do Brasil. Ritmos do Brasil. No Teatro Clara Nunes. Rua Graciosa 300, Centro, Diadema, São Paulo. Mais informações 011 4056 3366. Sábado, dia 19 de março, às 20 horas. Você leva um pacote de fraldas geriátricas que vale a entrada. Participação exclusiva do cantor pop
Willy de Oliveira, que consagrou todos os maiores sucessos da banda Rádio Tarts nos anos 80. Apresentação: Roseli Bueno. Show Ritmos do Brasil. Realização: ICV, Instituto Cultura e Vida. Você leva um pacote de fraldas geriátricas que vale a entrada. Mais informações: 011 4056 3366. 011 4056 3366. Show Ritmos do Brasil. Ritmos do Brasil. Sintonize. Trianon AM 740. Tá ligado? É claro que eu tô! Rádio Trianon. E o Show Ritmos do Brasil é um projeto que visa apoiar os abrigos que cuidam de idosos com arrecadação de fraldas geriátricas. É a realização do ICV, Instituto Cultura e Vida, cujo qual sou a presidente. Então espero você lá, querido ouvinte, no dia 19 de março, às 20 horas, no Teatro Clara Nunes. Fica bem no centro de Diadema, no ABCD. E o quadro Opinião Pública vai abordar assuntos de interesse da sociedade para uma maior reflexão sobre as questões que nos afligem, aos quais, a partir de hoje, ouvinte, você tem espaço aberto para nos enviar suas opiniões via WhatsApp. 0 operadora 11 98478 9021. 98478 9021. O assunto de hoje será a redução da maioridade penal. Você é contra ou a favor? Esse tema é um dos mais discutidos atualmente na política brasileira. A redução da maioridade penal está prestes a ser alterada no país. A ideia é diminuir a idade mínima com que uma pessoa pode ir para a prisão em caso de crimes hediondos. Os crimes considerados hediondos no Brasil são homicídio, quando praticado em atividade típica de extermínio, ainda que cometido por um só agente, homicídio qualificado. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte quando praticadas contra a autoridade ou agentes de polícia civil, militar, rodoviária e federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em função dela, ou contra seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, estupro, estupro de vulnerável, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Ainda é considerado como crime hediondo, crime de genocídio, favorecimento da prostituição ou até forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Tráfico ilícito de entorpecentes, tortura e terrorismo. Essa é uma discussão que tem se desenrolado ao longo de muitos anos e que envolve convicções muito enraizadas sobre a responsabilidade individual e sobre a implementação de políticas públicas no país. Afinal, o que é melhor para o Brasil? Manter a maioridade penal em 18 anos ou reduzi-la para 16 anos de idade? Brasil! Se você quer dar a sua opinião, você pode entrar agora, mandar para nós um WhatsApp, 0 operadora 11 98478 9021. Os debates somente sobre a questão penal não irão solucionar os problemas da violência, que também se referem às questões sociais. A violência pede uma abordagem em diversas áreas, principalmente na área da educação. A dificuldade de se desenvolver plenamente as capacidades pessoais e profissionais, a urbanização acelerada marcada por desigualdades intraterritoriais, a deteriorização das redes sociais e laços familiares, a criminalidade das redes de tráfico, o uso de armas de fogo e o abuso de álcool e drogas ilícitas agravam o quadro. E nós já temos aqui a opinião do Alexandre Ábido. Ele mandou para nós o seguinte: a impunidade não tem idade, portanto não devemos concordar com quaisquer formas de crime, seja de um chamado adolescente ou um colarinho branco. Sou a favor da redução da maioridade penal. Mandou para nós também o Rick Regis, ele que é ator e humorista. Ele diz o seguinte: acredito que devíamos ter leis como na Inglaterra. A pena deve ser dada de acordo com o crime e não pela idade. Só que as penitenciárias de lá não têm superlotação.
e é muito bem dividida, né? São muito bem divididas por crimes e idade. Daí ele ainda complementa: com acompanhamento de psicólogos, trabalhos. Olha só, agora até entrou um vídeo aqui que o pessoal mandou para mim. Ele diz que tem que ter o acompanhamento de psicólogos, trabalhos e aprendizado de profissão interno, que são de primeiro mundo. Muito obrigado pela participação de vocês dois, amigos e ouvintes. E agora nós vamos para a primeira opinião pública, que é de um homem público de grande respeito no cenário político nacional, que é o deputado Arnaldo Faria de Sá, que já está no 8º mandato, eleito pelo voto direto. Direto da Central de Orientação Previdenciária e Assistente Social do deputado Arnaldo Faria de Sá, que faz participação diária no programa Ritmos do Brasil. E nós estamos aqui, deputado, hoje para saber qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal para o nosso quadro Opinião Pública, que está estreando hoje. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Roseli. Eu sou totalmente a favor da redução da maioridade penal. Hoje em dia, mais da metade dos assaltos são praticados por menores de idade, acobertados nessa falta de punição para todos eles. Eles vão para a Fundação Casa, acham que vão e voltam, continuam delinquindo. Sou de menor, isso precisa acabar. Nós já aprovamos na Câmara a redução da maioridade penal, volta a ser aprovado no Senado. O Senado está demorando para tomar essa decisão. Enquanto isso, vários menores impunes estão atemorizando, intimidando, fazendo verdadeiras ondas de criminalidade. Nós precisamos combater. Portanto, eu sou a favor, votei a favor, lutei por isso e não tem dúvida. Ou a gente reduz a maioridade penal, a população vai virar totalmente tranquila. Muito obrigado pela sua participação nesta enquete, que é de muita importância para a sociedade brasileira, deputado. Olha, é importante, você tem razão de trazer esse tema à baila, numa opinião pública provocada, para a gente responder e assumir responsabilidade. Aquele que acha que o menor tem que ter outro tratamento, leve para a casa dele. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, Roseli. Por que a maior parte da população é a favor? O Datafolha divulgou recentemente pesquisa em que 87% dos entrevistados afirmaram ser a favor da redução da maioridade penal, uma questão que causa controvérsias e é sempre importante considerar a opinião popular. Afinal, afeta diretamente o cotidiano da população. Você fica agora com a opinião da Sueli Santana. Eu me chamo Sueli e meu bairro é Vila Formosa. E eu sou a favor da maioridade penal pelo seguinte fato de que os que são mais velhos, né, eles acabam colocando arma na mão de menores porque sabem que não vai ser punidos. Então, isso ajuda a aumentar a criminalidade. Então, eu sou a favor dessa maioridade penal porque, dessa forma, vai diminuir mais o excesso de criminalidade pelos menores que estão praticando, né, esse tipo de crime. Rádio Trianon. Meu nome é Daniel Piso, eu moro na Vila Formosa e a minha opinião sobre a maioridade penal é que eu acho que deveria ser 16 anos. Uma pessoa que tem 16 anos já sabe muito bem o que está fazendo, se está cometendo algum crime, e eu acho até que ele se prevalece dessa idade para cometer crime, porque sabe que só vai ficar 3 anos lá no máximo, e então eles têm que ter uma penalidade maior. Quem falou foi a Sueli Santana e o Daniel Piso. Uma parte da população acredita que é mais eficiente educar do que punir. Educação de qualidade pode ser uma ferramenta muito mais eficiente para resolver o problema da criminalidade entre os jovens do que o investimento em mais prisões, que não irão servir como exemplo. Ao contrário, podem prejudicar ainda mais os menores. Eu vou falar para você agora, ouvinte, um caso que ele aterrorizou o Rio de Janeiro no ano de 2007. Foi o caso de um menino de 6 anos, o João Hélio. Aconteceu no Rio de Janeiro, em 2007. João Hélio era uma criança de 6 anos. Estava no interior do veículo com sua mãe, uma amiga da família e sua irmã de 13 anos. O que seria mais um assalto a carro no subúrbio do Rio de Janeiro transformou-se em uma tragédia que abalou o país.
Naquela noite do dia 7 de fevereiro, por volta das 21h30, que era uma quarta-feira, a mãe voltava para casa com os filhos, uma moça de 13 anos e o João Hélio, de 6 anos. Eventualmente, ela parou no semáforo quando foi abordada por 3 homens armados, fazendo uso de 2 armas. A abordaram dando ordem para que todos saíssem do veículo. Com a pressão dos assaltantes, incluindo um menor, a mãe saiu do veículo às pressas e percebeu que o filho ficou preso ao cinto de segurança. Avisou os ladrões, mas eles arrancaram com o veículo, arrastando a criança por 7 quilômetros. Atravessaram vários bairros do Rio de Janeiro. Apesar de transeuntes gritarem e avisarem aos rapazes que a criança estava pendurada, eles continuaram em zigue-zague tentando se livrar do corpo, pois infelizmente naquela altura já se encontrava sem vida. O crime mobilizou policiais de 3 delegacias do Rio de Janeiro e 18 horas após o assalto e diante da forte repercussão nos noticiários que o caso teve na opinião pública, a Polícia Militar começou as prisões dos envolvidos. Um rapaz de 18 anos ocupou o banco do carona na fuga. Outro de 23 anos foi o condutor do automóvel. E um de 16 anos que foi o responsável por render a mãe da criança. E ele entrou na parte traseira do veículo, bateu a porta mesmo com a criança presa ao cinto de segurança e saíram em arrancada. Você fica agora com a opinião do Carlos Pertrini e do Edson Viavoga. Meu nome é Carlos, eu sou da área da saúde, sou daqui do centro da cidade e eu sou a favor da redução da idade para a pena, tá? Porque se bem que tem um monte de coisa aí e tal, tem problemas grandes para resolver para poder também consertar isso. Mas no momento eu acho que tem que ser feito mesmo a maioridade penal aí para o pessoal, entendeu? Eu concordo, eu acho que tem que ser. Rádio Trianon. Meu nome é Edson Viavoga, 45 anos, cabeleireiro da Moca. Sobre a maioridade penal, tem que existir, mas o governo também tem que fazer a parte dele. Aqui é terceiro mundo, muito difícil penalizar só o menor e o governo não fazer a parte dele. E o sepultamento da criança foi em clima de grande comoção. A missa de 7º dia foi transformada em um protesto emocionado pela população contra a violência e pela paz. Durante a cerimônia, o padre pároco de Acari, no Rio de Janeiro, lembrou outros crimes e disse que João Hélio, assim como outras tantas crianças, foi mártir em uma cidade que não sabe respeitar a vida. Eu estou contando um caso que aconteceu em 2007 para ilustrar a você, ouvinte, como é necessária a redução. Na minha opinião, eu sou a favor da redução da maioridade penal, porque, como dissem aí nos depoimentos, uma pessoa que já tem 16 anos já sabe o que está acontecendo e tem discernimento, sim. Eu comecei a trabalhar e eu tinha 12 anos de idade. E nem por isso eu me tornei bandida, nem por isso eu nunca matei ninguém. Eu acho que a pessoa tem que ter, sim, responsabilidade sobre os atos que pratica. Os condenados foram acusados, né? A condenação foi em 30 de janeiro de 2008, uns meses depois. Olha, fico até emocionada. Em 30 de janeiro de 2008, a 8 dias de completar 1 ano da morte de João Hélio, 4 dos 5 acusados pelo crime que abalou o país foram condenados por latrocínio combinado com o artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos e penas que variam de 39 anos a 45 anos de prisão. Somadas, as penas totalizaram, na época, 167 anos de reclusão. O menor, com 16 anos, foi condenado pela 2ª Vara de Infância e Juventude da capital a cumprir prisão socioeducativa em uma instituição de jovens infratores. Após cumprir 3 anos em regime fechado, foi beneficiado com a progressão de regime semiaberto no dia 8 de fevereiro de 2010
e foi inscrito no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Mas e aquele menino tão pequenininho de 6 anos que esse mesmo rapaz fez questão de arrastar por 7 quilômetros? Ele não tinha direito à proteção? Ele não tinha direito nesse programa de proteção das crianças ou da vara da infância e do menor? A inclusão do menor foi solicitada através de petição de uma ONG, a ONG Projeto Legal. Contudo, após protesto da população, o Ministério Público entrou com uma representação solicitando a anulação da inclusão do menor no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, PPCAAM, alegando irregularidades. E o menor retornou ao cumprimento da medida socioeducativa em regime semiaberto por 2 anos no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente, o CRIAAD. Em abril de 2011, 4 anos após o crime, o menor voltou às ruas com benefício de liberdade assistida. E apenas um ano, ouvinte, apenas um ano depois, em 2012, o menor foi preso acusado dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico, receptação e corrupção ativa. Você fica agora com o depoimento da Márcia Bueno, minha irmã. Oi, Roseli. É a Márcia, tudo bom? Pra quem não sabe, a Roseli, minha irmã, tá aí com esse programa maravilhoso e agora lançou a opinião pública, né? Acho muito legal. Eu vou falar o que eu acho sobre a maioridade penal. Eu sou a favor da redução, tá? O indivíduo em si tem o entendimento do certo e do errado, independente do meio que vive. Então, quer dizer, as pessoas sabem o que estão fazendo. Nós somos providos de bom senso. Então, a pessoa deve realmente pagar pelos seus erros. Essa é a minha opinião. Um abraço. Tchau. E você, é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Deixe sua opinião via WhatsApp. 0 Operadora 11 98478 9021. 98478 9021. Adolescentes de 16 e 17 anos já têm discernimento suficiente para responder por seus atos. Por outro lado, o sistema prisional brasileiro não contribui para a reinserção dos jovens na sociedade. O índice de reincidência nas prisões brasileiras é de 70%, ou seja, 7 em cada 10 ex-prisioneiros voltam à cadeia. É mais provável que os jovens saiam de lá mais perigosos do que quando entraram. A impunidade de menores gera apenas mais violência, pois com a consciência de que não podem ser presos, adolescentes sentem maior liberdade para cometer crimes. Crianças e adolescentes estão em um patamar de desenvolvimento psicológico diferente dos adultos. Diversas entidades de psicologia posicionaram-se contra a redução, por entender que a adolescência é uma fase de transição e maturação do indivíduo e que, por isso, indivíduos nessa fase da vida devem ser protegidos por meio de políticas de promoção de saúde, educação e lazer, que é o que o Edson Viavoga fez o protesto, que o governo tem que fazer a parte dele. Muitos países desenvolvidos adotam maioridade penal abaixo de 18 anos. Nos Estados Unidos, a maioria dos estados submetem jovens a processos criminais como adultos a partir de 12 anos de idade. Outros exemplos, na Nova Zelândia, a maioridade começa aos 17 anos, na Escócia, aos 16 anos e na Suíça, aos 15 anos. A redução da maioridade penal afeta principalmente jovens em condições sociais vulneráveis. A tendência é que jovens negros, pobres e moradores das periferias das grandes cidades brasileiras sejam afetados pela redução. Esse já é o perfil predominante dos presídios no Brasil. As punições atuais para menores são muito brandas. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê punição máxima de 3 anos de internação para os menores infratores, mesmo aqueles que tenham cometido crimes hediondos. A falta de uma punição mais severa para esses casos causa indignação em parte da população. As discussões sobre a redução da maioridade penal dominaram os debates em meados de 2015. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram propostas ligadas ao tema, mas as opiniões ainda são divergentes entre os parlamentares. O tema volta a ser discutido este ano com o retorno dos trabalhos legislativos. Mais detalhes você vai ouvir agora na reportagem de Paula Groba, da Rádio Senado. Em 2015, o tema maioridade penal voltou aos debates no Congresso.
Em julho, a Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos para casos de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e crimes hediondos. Mas a proposta ainda enfrenta resistências no Senado. Muitos senadores são contra a PEC e afirmam que a medida não é a alternativa para reduzir os crimes no país. O presidente da Casa, senador Renan Calheiros, que também já se manifestou contra a proposta, ainda não estabeleceu data ou prazo para sua votação. A maioria dos senadores defende medidas menos radicais, como o projeto do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, aprovado no plenário do Senado em julho de 2015. A proposta aumenta o tempo de internação de menores de 18 anos que tenham cometido crimes hediondos. As penas podem chegar a 10 anos. Atualmente, o tempo máximo de internação de um menor é de 3 anos. O projeto ainda precisa ser aprovado na Câmara. Outra proposta do Senado, que já está pronta para votação, é a do senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. O texto pune quem coage, instiga, induz, auxilia ou incentiva menores de 18 anos a praticarem crimes. O senador explica que a proposta é uma forma de evitar que bandidos se aproveitem de menores para cometerem o delito. Nós sabemos que, na prática, as quadrilhas de bandidos profissionais aliciam menores para participar de suas quadrilhas e, quando há um evento, um homicídio doloso, eles normalmente atribuem ao menor, ou seja, eles ficam isentos de serem condenados como homicidas, como assassinos, e apenas são punidos pela punição de corrupção de menores, que é uma pena muito leve. Então, o que acontece? O bandido profissional que aliciou o menor, ele vai ser corresponsável pelo crime de homicídio que eventualmente aconteça naquele evento. A proposta já recebeu parecer favorável do relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará. Se aprovado na comissão sem recurso para ir a plenário, o texto segue para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Paula Groba. E o quadro Opinião Pública será diário. Então você mande para nós, se você quer participar, ouvinte, você mande para nós um WhatsApp, uma mensagem de celular. O celular é 984789021. 984789021. Grande beijo, ouvinte, Neildo e Cléo da Técnica, aos amigos do Facebook sintonizados pelo site da Rádio Trianon. Você ouviu o programa Ritmos do Brasil com Roseli Bueno.